Boa tarde a todas e todos. Nossos agradecimentos pelas presenças, agradecimentos aos que nos acompanham pelo YouTube. Vamos dar prosseguimento aqui ao ciclo de conferências que tem a coordenação geral do acadêmico Antônio Carlos Sequim, cujo tema é literatura e política. Hoje, a conferência gira em torno de literatura às vésperas da guerra, o romance brasileiro dos anos 30. O conferencista é o acadêmico Rui Castro, cujo currículo aqui está reduzido a 2 a 3 linhas, porque não precisa de a gente ler o currículo dele, né? É figura notória e popularíssima nesse país afora. Rui Castro, escritor, vá lá, com mais de 50 livros publicados. Poxa, aí ele dá inveja a qualquer um de nós. Pobres autores de 20 livros, né? Entre biografias, reconstituições históricas, romances e traduções. E jornalista, ligado desde 1967 aos principais órgãos da imprensa carioca e paulistana. Detentor do Prêmio ESSO de Literatura para Universitários, do Prêmio Nestlé de Literatura, do Prêmio Machado de Assis e de 6 prêmios Jabuti, inclusive 2 de livro do ano. É autor da Companhia das Letras, colunista da Folha de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Letras. E mais atualizando aqui esse mini currículo, o autor do imperdível Trincheira Tropical, que tem tudo a ver com o que ele vai nos dizer. Rui, com a palavra. Boa tarde. Obrigado a todos. Em 1939, a cena cultural do Rio se concentrava no centro da cidade. Ali ficavam o Ministério da Educação, a Biblioteca Nacional, a Academia Brasileira de Letras, e o Instituto Nacional do Livro e a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. As principais livrarias, como a Freitas Bastos, Zé Olímpio, Cosmos, Francisco Alves, A Noite e a Caçula São José. As grandes editoras, como a Zé Olímpio, a Civilização Brasileira, a Agir, a VEC e a Pongete. As redações de jornais, como o Correio da Manhã, Diário Carioca, Diário de Notícias, Diário da Noite, O Jornal, O Globo, A Notícia, Correio da Noite, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, Gazeta de Notícias. O Semanário Literário Dom Casmurro e revistas como Cruzeiro, Malho, Diretrizes, Carioca, Eu Sei Tudo, Fonfon, Noite Ilustrada, Vamos Ler, Rio Magazine e umas 20 outras. E as agências de notícias Nacional, Meridional, Associated Press, United Press, France Press e Transocean. Todos esses órgãos e veículos distavam menos de 10 minutos uns dos outros, e 5 da Avenida Rio Branco. E todos trabalhavam com colaborações pagas. Um escritor recém-chegado ao Rio, pulando de um para o outro, não passaria aperto. 2 ternos e uma gravata bastavam para o dia a dia. Morava-se em pensões no Catete e se andava de bonde. Comer também era barato. Na maioria dos restaurantes, 2 pessoas almoçavam pelo preço de uma. Em último caso, havia os automáticos, máquinas que davam para a calçada e, por uma moeda, despejavam o sanduíche de mortadela. E, como esse escritor, havia muitos. Quem eram eles? Gente de toda parte do Brasil, vindos para o Rio em gaiolas flutuantes ou em hidroaviões, com um pé no jornalismo e outro nos diversos gêneros literários, ficcionistas, poetas, cronistas, historiadores, críticos, biógrafos ou penas de aluguel. Vinham para competir com os nativos ou com os já firmemente estabelecidos aqui. Seus talentos eram tão variados quanto suas plumagens políticas. Havia os de esquerda, como Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Carlos Lacerda, Álvaro Moreira, Aníbal Machado, Hermes Lima, Aparício Torelli, Astrogildo Pereira, Joel Silveira. E com o coração por trás dos severos braços cruzados, Carlos Drummond de Andrade. Havia os liberais, quase de esquerda,
como Zé Lins do Rego, Agripino Grieco, Dante Milano, Marcos Rebelo, Gilberto Freire, Rubem Braga. Os alienados ou católicos, quase de direita, como Manuel Bandeira, Afonso Arinos de Melo Franco, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Lúcio Cardoso. E os de assumida direita, como Alceu Amoroso Lima, Augusto Frederico Schmidt, Otávio de Faria, Vinícius de Moraes, Cândido Mota Filho, Cassiano Ricardo, Menotti Del Pica e outros que a história esqueceu. Bem ao jeito do Rio, viam-se todos os dias, davam-se cordialmente e alguns até dividiam a mesma bancada numa redação. As brigas, quando aconteciam, eram pelos motivos de sempre. Uma dívida por diabetes, por dinheiro. Esse microfone está muito mal colocado. Uma dívida por diabetes é bom. Vida por dinheiro, uma disputa amorosa ou uma crítica mal assimilada de um livro recém-lançado. Uns pelos outros, aqueles escritores vieram para passar o rodo na literatura brasileira, e já não era sem tempo. Os parnasianos dos anos 10 e os modernistas dos anos 20, igualmente beletristas e formalistas, foram atropelados por uma onda de ficcionistas de verdade, com seus romances realistas, secos, com personagens de carne e osso e, muito importante, tendo como cenário o Brasil feio, pobre, sujo e, infelizmente, real. A onda começara em 1928, com a bagaceira do paraibano Zé Américo de Almeida. A eles se seguiram, como numa ressaca, entre 1930 e 1938, o 15 da cearense Raquel de Queiroz, Menino de Engenho, Banguei, Moleque Ricardo, do também paraibano Zé Lins do Rego, os Corumbas, do sergipano Amando Fontes, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, do alagoano Graciliano Ramos, Jubiabá, Mar Morto e Capitães de Areia, do baiano Jorge Amado, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Olhar os Lírios do Campo, do gaúcho Érico Veríssimo, Os Ratos, do também gaúcho Dionélio Machado, Salgueiro e a Luz no Subsolo, do mineiro Lúcio Cardoso, Mundos Mortos, do carioca Otávio de Faria, e Oscarina, Marafa e a Estrela Sobe, do também carioca Max Rebelo. Nesses livros, pela primeira vez, o autor, o narrador e o personagem tornavam-se uma só pessoa, protagonista e testemunha de uma realidade social áspera e injusta, que até então a literatura brasileira ignorara. Exceto Érico Veríssimo e Dionélio Machado, cidadãos de Porto Alegre, todos moravam no Rio e seus livros saíam por editoras cariocas. As escritoras, pela primeira vez, também circulavam em batalhões pelas editoras, livrarias e redações. As romancistas Raquel de Queiroz, Diná Silveira de Queiroz e Carolina Nabuco, as poetas Cecília Meirelles, Gilca Machado, Adalgisa Neri, Lia Correia Dutra, Rosalina Coelho Lisboa e Ione Stamato, a cronista Eneida de Moraes, a romancista, crítica e biógrafa Lúcia Miguel Pereira, as jornalistas Eugênia Álvaro Moreira, Zora Seljan, Bluma Weiner, Silvia Bittencourt e Neomar Muniz Sodré. Sentavam-se nos cafés com os colegas, tomavam conhaque e algumas fumavam. Odalisca era o cigarro feminino. Eugênia Moreira fumava cigarrilhas, que acendia com um isqueiro em forma de pistola. Não há notícia de assédios grosseiros a elas, embora algumas, como Adalgisa Neri, Eugênia Moreira e Bluma Weiner, fossem notáveis pela beleza. E, mais do que todas, Ione Stamato, 24 anos de 1939, que virava a cabeça de Jorge Amado e dos que conviviam com ela na redação de Dom Casmurro, na Cinelândia. Seu livro A Imagem Afogada, publicado em 1942, pela editora A Noite, trazia na página 4 um bico de pena de Ione, realçando os fartos cabelos claros que lhe iam até a cintura. Assim como os homens, essas mulheres formavam um vasto leque ideológico, que ia da ultracomunista Eugênia à liberal Diná e da trotskista Raquel à ultraconservadora Rosalina, esta última progressista na defesa do divórcio e da participação da mulher na sociedade, mas em política quase à direita de seu amigo Plínio Salgado. Essa pequena multidão de homens e mulheres se esbarrava em vários pontos do centro, mas o principal era a livraria Zé Olímpio, livraria e editora, na Rua do Ouvidor 110, de esquina com a Avenida Rio Branco. E a Zé Olímpio não se limitava aos escritores, recebia também políticos. Era onde os intelectuais discutiam política, os políticos discutiam literatura
E havia um que praticava as duas águas, Zé Américo de Almeida, escritor bissexto e ex-candidato à presidência da República em 1937. Mas, mais do que a política nacional, o grande assunto era a iminência da guerra na Europa. Já era então evidente que Hitler queria a Weltherrschaft, a conquista do mundo. No começo, os escritores se reuniam em qualquer parte da livraria, mas o contingente cresceu tanto que o proprietário Zé Olímpio transferiu para o segundo andar o seu escritório, que era nos fundos do térreo, e cedeu estes fundos para os amigos. Nenhum outro lugar no Brasil reunia tantos talentos por metro quadrado. A Zé Olímpio era um território politicamente neutro. Seus habituês eram majoritariamente contra a ditadura de Getúlio, embora alguns, com a maior naturalidade, fossem funcionários dela. Drummond era chefe de gabinete do ministro da Educação, o ex-integralista Gustavo Capanema. Zé Lins do Rego era fiscal de consumo. Graciliano Ramos, fiscal do ensino. Vinícius de Moraes, censor de cinema. Sem falar em Cassiano Ricardo, Menotti Del Pica, que prestavam seu serviço a Getúlio em qualquer ministério ou publicação em que Getúlio precisasse deles. Vários escritores eram beneficiados com alguma sinecura oficial, como um emprego fantasma que compareciam de manhã para assinar o ponto, deixar o paletó na cadeira e voltar no fim da tarde para recolhê-lo. Alguns tinham paletó em vários empregos. Para desfacilitar a vida, todas as repartições públicas também ficavam no centro da cidade. No fim de tarde, o ponto de encontro era o Café Amarelinho, na Cinelândia, em que as mesas da calçada eram destinadas aos chopes e mexericos, e o salão interno às conspirações. José Olímpio conseguiu manter-se à tona das vagas políticas e não há registro de que algum título de sua editora fosse jamais proibido. Olímpio teve a audácia de publicar A Angústia, de Graciliano Ramos, quando Graciliano estava preso na Ilha Grande, por suposto envolvimento no Levante de 35. Jorge Amado, preso pelo mesmo motivo em 1936, passou 2 meses na Polícia Especial e, ao sair dela sem tostão, recebeu uma proposta de José Olímpio, R$500 mil, soma considerável, por um novo romance que ele viesse a escrever. Jorge foi para a Bahia e, em 2 semanas, escreveu Mar Morto. Um dos motivos para José Olímpio fazer tudo isso e não ser incomodado pela ditadura era a sua habilidade. Não fosse ele grande jogador de pôquer, mestre na arte da dissimulação. O outro era o fato de o próprio Getúlio ser, desde 1938, um dos autores da sua editora. Os livros de Getúlio, 8 volumes intitulados A Nova Política do Brasil, à base da compilação de seus discursos, saíam das prensas da Zé Olímpio e nem passavam pelas livrarias. Eram comprados aos milhares pelo próprio governo e se destinavam a doações maciças aos estados e prefeituras. E, sem cerimônia, Zé Olímpio fora também editor de Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, os luminares da extrema-direita. À esquerda ou à direita, todos eram uma grande família. E não era assim só no Rio. No dia 23 de agosto de 1939, o folclórico Ribbentrop, ministro do exterior de Hitler, e o soturno Molotov, chanceler de Stalin, sentaram-se em Moscou para assinar um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. O acordo se deu na presença do próprio Stalin, em uniforme branco de gala e bigodes engraxados com cera de abelha. Os inimigos de sempre tornavam-se inconcebíveis aliados. Era como se hoje Bolsonaro convidasse Alexandre de Moraes para jantar. Pelo acordo Berlim-Moscou, com duração de 10 anos, os 2 países prometiam-se abster-se de qualquer agressão militar mútua, individual ou em conjunto com outras potências. No caso de agressão de um terceiro a um deles, o outro não alinharia suas forças à do adversário e cessava imediatamente a propaganda de um contra o outro. Isso significava que o comunismo se irmanava ao nazismo como fé e como programa de vida, e que tudo que se dissera e escrevera sobre Hitler não valia mais. A morte de milhares de republicanos e brigadistas na Guerra Civil Espanhola fora em vão. Guernica não existira. E no Brasil, os mortos e feridos nas batalhas contra o integralismo, filial nacional do fascismo, também não importavam mais. Se o mundo foi surpreendido por aquele acordo tão improvável quanto inexplicável, os arraiais de esquerda no Brasil receberam como uma bomba, e ninguém mais perplexo do que os comunistas. Até os mais cascudos, como Astrogildo Pereira, ficaram paralisados.
Quando indagado a respeito, a resposta padrão de Astrogildo era: vamos esperar. Um sentimento de mal-estar correu pelas fileiras do partido, mas, bem ao seu estilo, eles logo se refizeram do susto, acusando a imprensa de fazer confusão intencional a respeito do pacto, e, obedientes à disciplina partidária, foram instruídos a dizer: Stalin sabe o que faz. Esse argumento encerrava o assunto. Para os comunistas, Stalin estava acima das discussões. Para a imprensa brasileira, a notícia de que a Rússia tinha ido para a cama com a Alemanha foi um choque. Mas só como notícia, não alterou o funcionamento das redações, exceto em duas: a revista mensal Diretrizes, de Samuel Weiner, e o diário vespertino Meio-Dia, de Joaquim Nojosa. E com razão. Diretrizes, que era de esquerda, teve de se converter ao nazismo, e Meio-Dia, de extrema-direita, ao comunismo. As duas publicações continuavam inimigas, mas agora estavam do mesmo lado e obrigados a partilhar a mesma escova de dentes. No caso de Samuel, a situação não lhe era completamente estranha. Seu sócio na fundação de Diretrizes, de 1938, foi o escritor e ideólogo Antônio de Azevedo Amaral, nacionalista, corporativista, antiliberal, antissemita, adepto dos estados totalitários, partidário da seleção eugênica na imigração e defensor de Getúlio. Tudo, enfim, que o judeu Samuel não era. Mas Azevedo Amaral admirava Samuel como jornalista e o conhecia bem. Sabia que Samuel nunca recusaria uma aliança com quem injetasse dinheiro em seu jornal ou revista. E com Amaral como sócio, o dinheiro que bancava Diretrizes vinha da Light, aliada de Getúlio. 7 meses depois, em 1939, Samuel, julgando-se em condições de caminhar sozinho, aproveitou-se de uma distração de Azevedo Amaral, que era cego, e registrou em seu nome, ainda pagando, Diretrizes. Expelido, Amaral retirou o dinheiro da Light e, com ele, abriu sua própria revista, Novas Diretrizes, de curta duração. Mas já então Diretrizes se firmara comercialmente, e com colaboradores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Astrogildo Pereira, Nelson Werneck Sodré, Carlos Lacerda e Álvaro Moreira, Samuel aproximou do Partido Comunista. A existência de tal revista na ditadura de Getúlio podia ser esdrúxula, mas não exatamente uma façanha. Samuel tinha boas relações com Lorival Fontes, que em 1939 já se preparava para ser o superditador da cultura, com a implantação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Mesmo para quem fosse de esquerda, não era difícil conviver com Lorival. Bastava deixar-se cooptar por ele. E para estreitar ainda mais as relações, Samuel convidou a escritora a escrever em Diretrizes a exuberante Adalgisa Neri, poeta, escritora e mulher de Lorival. O Pacto Germano-Soviético só confundiu Samuel temporariamente. Com o nazismo e o comunismo em sintonia, era o fim das campanhas de um contra o outro. O inimigo comum passava a ser os imperialismos britânico e americano. E Samuel se adaptou. Para o embaixador americano no Rio, Jefferson Caffrey, tal flexibilidade era esperada. Seu serviço de inteligência já lhe dissera que Samuel podia ser comprado. O que se confirmou quando, com a assinatura do pacto, Samuel aceitou publicar o material distribuído pela agência alemã Transocean, consistindo de reportagens, análises e fotografias sobre assuntos de interesse da Alemanha. Samuel sabia que aquilo era catequese nazista, mas bem feita, em linguagem sutil, sem slogans e clichês. E o que era ainda melhor para ele, os textos não só lhe eram fornecidos gratuitamente, como a agência lhe pagava pela publicação deles. A Transocean, não Transocean, como em inglês, mas Transocean, alemã. Enfim, a Transocean era a operadora internacional da Agência Oficial Alemã de Notícias, subordinada ao Ministério da Propaganda, comandado por Goebbels. Do escritório de sua agência brasileira, na Rua do Ouvidor, saíam os envelopes com os artigos, já traduzidos por brasileiros, e também o dinheiro em espécie para as publicações amigas. O chefe da Transocean no Brasil era Johannes Geyer, e o encarregado dos pagamentos, Heinz Ellert, ambos alemães. O dinheiro vinha através do Banco Alemão Sul-América. O recolhimento da contribuição era mensal. Samuel não ia buscá-lo em pessoa, mandava alguém em seu lugar. Um dos que fizeram isso certa vez, sem saber do que se tratava, foi o jovem repórter Joel Silveira. Joel foi à Transocean, recebeu o envelope e só descobriu que ele continha dinheiro ao entregá-lo no apartamento de quarto e sala na Rua Senador Dantas, onde funcionava Diretrizes. Samuel e Bluma moravam no quarto, e na sala ficava a redação. Bluma, judia como Samuel, era frontalmente antinazista e não gostava daquele arranjo,
Mas como a Rússia e a Alemanha eram agora aliadas, não havia nada a fazer. Os envelopes da Rua do Ouvidor chegavam também à luxuosa redação do jornal Meio-Dia, na Rua da Constituição. A diferença é que Joaquim Hinojosa, proprietário, diretor e principal editorialista do jornal, achava suaves demais os textos que recebia da Transocean. Como a tradição dos vespertinos era das manchetes gritadas nas ruas pelos pequenos jornaleiros, ele não se continha. Reescrevia os artigos até ficarem no ponto. Algumas das manchetes de Meio-Dia foram: o Reich e a Rússia e a União Soviética de mãos dadas. Moscou engalanada com bandeiras do Reich. Disse Hitler, a Alemanha vencerá. Pode-se imaginar o impacto dessas frases aos gritos pelos meninos ao meio-dia na Avenida Rio Branco. Ouviam-se até os pontos de exclamação. Hinojosa era um jornalista pernambucano radicado no Rio. Em 1922, numa visita a São Paulo, conhecera Oswald de Andrade e Menotti Del Pique e admirava o jeito belicoso com que eles falavam de poesia e literatura. Para Oswald e Menotti, o Brasil era um atraso e eles iriam mudar tudo. De volta ao Recife, Hinojosa tornou-se porta-voz local do modernismo paulista e, como tal, reconhecido por Oswald e Menotti, de quem nunca se afastou. Em 1939, já no Rio, e com o Meio-Dia no forno, Hinojosa contratou Oswald de Andrade como seu representante comercial em São Paulo, com poderes totais. Vender anúncios, levando 25% de comissão, levantar empréstimos bancários e assegurar a penetração do jornal no círculo quatrocentão a que ele, Oswald, pertencia. O ex-antropófago cumpriu a tarefa e Meio-Dia cresceu a ponto de tirar várias edições por dia. Durante os primeiros meses, Oswald produziu também uma coluna diária intitulada Banho de Sol, sobre política, e uma outra semanal sobre literatura. Meio-Dia era um jornal bem feito, com um projeto gráfico moderno, tipografia atual e bonita primeira página, a cargo do diretor de arte paraguaio Andrés Guevara. Mas Hinojosa, com sua admiração por Hitler, aversão à democracia e ódio à judiaria, como chamavam os judeus, transformou num panfleto. O combate às democracias ocidentais não era incompatível com os comunistas do jornal, como Jorge Amado, editor do suplemento semanal de cultura, e o próprio Oswald. O problema é que isto os obrigava a apoiar também as torturas de Getúlio, as invasões alemãs, italianas e japonesas, a ditadura espanhola e a perseguição aos judeus. Jorge Amado, com seu espesso bigode preto, que o tornava parecido com o jovem Stalin, ficou 3 meses no cargo e pediu demissão. Oswald licenciou-se publicamente das colunas, mas por baixo da mesa continuou como representante comercial de Hinojosa, ratificando a opinião do militante Leôncio Basbaum a seu respeito. Comunista no Rio, capitalista em São Paulo. No Rio, Oswald agitava por conta própria, com seu brilho de salão, sem riscos ou consequências. Em São Paulo, dedicava-se a transações imobiliárias e financeiras particulares, tendo como advogado Vicente Hall, seu amigo de juventude e ex-ministro da Justiça de Getúlio, de 1934 a 1937. Nessa condição, fora Hall que, em 1936, assinara a entrega de Olga Benário à Gestapo. Se, desde 1937, o Brasil já vivia sob ditadura e censura, as coisas se aperfeiçoariam a partir de janeiro de 1940. A censura continuaria, mas agora praticada de maneira científica, com a criação por Getúlio do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, comandado por um homem de sua total confiança, o advogado sergipano Lourival Fontes. E Lourival logo mostrou a que veio. Tornou o DIP onipresente na vida dos brasileiros, vigilante em qualquer aspecto que se pudesse imaginar. O Brasil tinha, por exemplo, 73 emissoras de rádio. Todas passaram a ser submetidas ao serviço de 24 horas de rádio escuta da Agência Nacional, órgão do DIP, por profissionais que se revezavam. Nada sobre o governo podia ser irradiado sem a sua autorização. No caso de um escorregão pelo locutor, requisitava-se o roteiro. Como os improvisos eram proibidos, alguém teria de pagar, ou o roteirista ou o locutor. Eram também obrigados a transmitir a Hora do Brasil, programa oficial do governo. Ia para o ar de segunda a sexta-feira, emitida do estúdio da Rádio Guanabara, na rua 1º de Março, e destinada às notícias sobre Getúlio. O horário, 8 da noite, não foi escolhido à toa. Era a hora em que as ondas curtas atingiam o máximo de alcance. O rádio era o mais importante veículo de comunicação. E, naquele ano, o número de aparelhos receptores no país se aproximava de 1 milhão. Para que não restasse dúvida quanto à audiência da Hora do Brasil,
foram instalados alto-falantes na praça principal de dezenas de cidades. Mas isso não bastava para Lourival. Seu objetivo era uma rádio de alcance nacional, que fosse aonde a cartilha, o jornal e o livro não chegassem. Em breve ele teria a Rádio Nacional. Sem exceção, os meios de expressão viviam sob controle. Pela importância também do cinema na sociedade, muita gente ia ao cinema todos os dias, o controle dos filmes era rigoroso. O cinema brasileiro, de produção ínfima, não oferecia problema, mas os estrangeiros requeriam atenção. Depois de anos de indiferença quanto ao assunto, preocupado em não perder o mercado alemão, Hollywood finalmente começara a produzir filmes antinazistas, como Tempestade d'Alma, com James Stewart, Casei-me como um Nazista, com John Bennett, e O Grande Ditador, de Charles Chaplin, todos de 1940, e por imposição dos germanófilos instalados dentro do governo, todos proibidos por Lourival. Para os íntimos, Lourival explicava que fazia concessões radicais, proibindo obras que admirava, para impedir o fechamento total. Com sua habilidade, conseguiu convencê-los de que, quando se ganha um confronto, ganha-se também um inimigo. A pura e simples cooptação era muito melhor, porque consolidava o seu lado e neutralizava o do adversário, donde, em vez de perseguir os intelectuais de esquerda, o ideal era seduzi-los para uma convivência pacífica. Em última palavra, comprá-los. E não lhe faltavam recursos para isso. O DIP editava várias revistas, todas à base de colaborações bem pagas. A mais importante era a Cultura Política, revista mensal de assuntos brasileiros. Era dirigida por Almir de Andrade, catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia e auto-ungido pensador laureado do Brasil. Tinha cerca de 300 páginas, não precisava de anúncios, privilégio que as suas concorrentes comerciais nem podiam sonhar, e distribuía boa parte de sua tiragem para fundações, faculdades e representações diplomáticas. A função de cultura popular era promover Getúlio junto à elite intelectual, para que esta o avalizasse como o estadista que ele queria ser. Era feita por redatores contratados, temperada por colaboradores eruditos, aptos a produzir estudos demonstrando que, por contingência da história do Brasil, o Estado Novo era uma consequência positiva e inevitável. Uma sessão permanente se intitulava O Pensamento Político do Chefe de Governo e se compunha dos discursos de Getúlio analisados por colaboradores à luz da economia, da sociologia e da ciência política. Esses colaboradores se distribuíam por todo o leque político, e o de homens abertamente de direita, como Francisco Campos, Cassiano Ricardo, Hélio Viana, Alberto Torres, Azevedo Amaral, Rosário Fusco e o próprio Almir de Andrade, aos menos exigentes ideologicamente, como Drummond, Gilberto Freire, Marcos Rebelo e o futuro historiador Hélio Silva, e até os notoriamente de esquerda, como Edmar Morel, Álvaro Vieira Pinto e Nelson Werneck Sodré. Este último assinando um surpreendente artigo que definiu Getúlio como alto pensador político de excepcional sagacidade e notável doutrinador. A presença de tais nomes em cultura política destinava-se também a insinuar que a liberdade de expressão reinava no Brasil. Lourival lhes pedia os artigos, pagava à vista e não exigia loas ao governo. Bastava que não escrevessem contra, o que naturalmente nem se cogitava. Se escrevessem críticas literárias, memórias de infância ou reflexões teóricas, estava ótimo, e tanto fazia. O importante era a revista ter os seus nomes no sumário, o que não impediu Lourival de, às vezes, convidar um liberal mais flexível para escrever e ler no rádio uma mensagem de parabéns ao presidente no dia do seu aniversário. Um dos que aceitaram fazer isso foi José Lins do Rego. Mas o maior troféu de Lourival era Graciliano Ramos. Durante 2 anos, Graciliano assinou, em Cultura Política, uma série de artigos mensais sobre os costumes folclóricos do Nordeste. Eram textos inócuos, sem conteúdo político e sem ligação com o que se publicava nas outras páginas. Mas Graciliano não podia alegar que não sabia o que saía na revista. Na verdade, ninguém sabia mais do que ele, por ser obrigado a lê-la inteira. Graciliano era o revisor da revista. Hoje parece estranho que Graciliano Ramos, vítima das prisões varguistas e próximo do Partido Comunista, aceitasse ver-se em tal companhia numa revista. Mas morando com a mulher e 4 filhos, todos menores de 10 anos, num quarto de pensão na rua Correia Dutra, no Catete, quase sem espaço para uma escrivaninha entre as camas, ele não tinha escolha. Seus romances não lhe rendiam dinheiro. Vivia das traduções que fazia à noite, com caneta, à luz de um tíbio abajur,
e com Selma, cigarro de 2 tostões, no canto da boca. Sua mulher, Heloísa, controlava o orçamento. Ele lhe entregava os ganhos e ela, toda manhã, dava-lhe o suficiente para o bonde e o cigarro, e administrava o resto. Só conseguiriam sair dali em 1943, quando se mudaram para um apartamento na rua Conde de Bonfim, na Tijuca. Já então, Graciliano fora nomeado inspetor federal do ensino secundário no Meier. E quem o nomeou? Gustavo Capanema, via Casa do Monte de Andrade. Mas a nomeação fora assinada pelo homem que o prendera, Getúlio. Graciliano era, portanto, como muitos, funcionário do Estado Novo. Mas não se podia censurá-lo por isso, porque ninguém estava salvo desse funcionalismo. E, a partir do dia 8 de março de 1940, um fabuloso conglomerado de comunicação, formado pelo jornal A Noite, as revistas Noite Ilustrada, Carioca e Vamos Ler, e a Rádio Nacional, caiu nas mãos do governo. E, com isso, todos os seus contratados e colaboradores passaram a trabalhar para o DIP. Naquele dia, Getúlio encampara as propriedades da Brazil Railway Company, do magnata americano Percival Farquhar, mortalmente endividado junto à União. Era um senhor espólio, composto de redes ferroviárias, vastas extensões de terras à margem dos trilhos no Paraná e Santa Catarina e altos depósitos bancários em São Paulo. Mas seu ativo mais precioso, em alcance e potencial, era a Sociedade à Noite, um complexo jornalístico que compreendia todos aqueles veículos e a catedral em que eles se instalavam, o edifício de À Noite, na Praça Mauá. No topo de seus 22 andares de concreto armado, de autoria do arquiteto francês Joseph Gir, o luminoso com o nome do jornal era um farol saudando quem entrasse à noite pela Baía de Guanabara. O subsolo e os 2 primeiros andares do edifício abrigavam um parque gráfico, com a rotativa Marinoni tomando quase um salão. Getúlio englobou tudo no grupo Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, com que ganhou, de repente, um holofote para se promover. À Noite, o jornal, segundo a auditoria da agência internacional McAuliffe Davis, tinha circulação diária de 207 mil exemplares, colossal para a população do Rio. Seu slogan, "Olha a noite", gritado pelos pequenos jornaleiros, fazia-se ouvir até quase de madrugada nas ruas movimentadas. Era o vespertino mais querido da cidade, deixando longe o Globo e o Diário da Noite. E a um lance de escadas no edifício da Noite, como era chamado, ficavam as revistas, das quais a principal era Vamos Ler, a meca dos candidatos à glória literária. A redação de Vamos Ler, dirigida por R. Magalhães Júnior, que dá o nome a esse teatro, acorriam jovens de todo o país para submeter seus contos e poemas. E Magalhães Júnior não os desapontava, publicava quase tudo que traziam, mesmo que tivesse de escrevê-los ele próprio. Só não precisou fazer isso com uma menina que, em 1941, ofereceu-lhe um conto. Magalhães o leu, olhou para ela e perguntou: "De onde você copiou isso, garota?" Ela respondeu: "Não copiei de ninguém." E ele, farejando qualquer coisa de Catherine Mansfield, entre as palavras, "Traduziu de alguém?" Ela: "Não, eu que escrevi." E ele: "Então vou publicar." A garota era Clarice Lispector, 21 anos. E o conto, intitulado Trecho, foi o primeiro dos 4 que ela publicaria em Vamos Ler. Em pouco tempo, Clarice ganhou um emprego como tradutora na Agência Nacional e, logo a seguir, passou-se para A Noite como repórter, uma das primeiras da imprensa brasileira. Mas sua ambição era a literatura, e ela já tinha um romance na gaveta. Depois de vê-lo recusado por várias editoras, entre as quais a José Olímpio, publicou, em 1943, pela mais óbvia editora de todas, a editora de À Noite, que era também uma empresa do grupo. O título lhe foi sugerido por seu colega Lúcio Cardoso, Perto do Coração Selvagem. De onde saiu o DIP? De um sombrio ménage à trois. Os pais podiam ser o Ministério Alemão da Propaganda, o órgão de Goebbels, e o italiano Ministério da Cultura Popular. Mas a mãe foi a portuguesa Secretaria de Propaganda Nacional, criada em Lisboa, em 1933, pelo jornalista e escritor Antônio Ferro, para o ditador Oliveira Salazar. Ferro, mussolinista de primeira água, era apologista da ditadura dos brandos costumes. Consistia em aliciar para o regime o máximo de intelectuais e artistas, seus inimigos potenciais, pagando bem em dia e masculando-os, ao mesmo tempo que aplicava o garrote na sociedade. Lorival Fontes herdou essa estratégia e elevou-a à categoria de arte. Ferro conseguiu impor aos portugueses a ideia de que, para salvar a combalida e caótica República Portuguesa, o homem era Salazar. Aos olhos dos portugueses, transformou o azedo e obscuro professor de Coimbra num oráculo onisciente.
fez do salazarismo quase uma seita religiosa e, para tanto, subornou escritores, reescreveu a história do país, falsificou informações, inventou tradições, uma delas a do galo de Barcelos, que não existia como símbolo nacional, e impôs ao país a imagem do povo pobre, mas resignado e feliz, dedicado a cantar o fado, dançar o vira e rezar para Santo Antônio. Ferro montou um mecanismo capaz de silenciar a imprensa, a educação e a cultura, de forma a tornar invisível a existência desse mecanismo. Era o estrangulamento sem dor. Em silêncio, seus contestadores iam parar nas masmorras de Caxias, Peniche e Tarrafal, em celas de 2 metros quadrados, de onde seus gritos não podiam ser ouvidos. Antônio Ferro e Lorival Fontes assinaram no Catete, na presença de Getúlio, o Acordo Cultural Luso-Brasileiro. Era um intercâmbio prevendo a coprodução de filmes, troca de peças de teatro, de exposições de arte, estudos de folclore e congraçamento das duas comunidades. Mas o mais importante era a cooperação, a espionagem, sobre elementos hostis aos dois regimes. Havia poucos brasileiros a vigiar em Lisboa, mas muitos portugueses antifascistas no Rio. Dali nasceu também uma revista de circulação binacional, Atlântico, de exaltação a Getúlio e Salazar. Entre os colaboradores brasileiros, havia desde adeptos da ditadura salazarista, como Alceu Amoroso Lima, Vinícius de Moraes, Santiago Dantas, até os que, em tese, deveriam repudiá-la, como Érico Veríssimo, Zé Lins do Rego e Mário de Andrade. Antônio Ferro não era estranho ao Brasil. Sua intimidade com o país vinha de 1922, quando, oriundo do modernismo português, ligou-se por carta ao pessoal da Semana de Arte Moderna, em São Paulo, e participou dela à distância. Seu texto, Nós, foi publicado por Mário de Andrade, no número 1 da revista Claxon. No fim daquele ano, Ferro veio ao Brasil para conhecer a turma e teve o casal Oswaldo e Tarsila do Amaral como padrinho de seu casamento por procuração com a poeta portuguesa Fernanda de Castro. Ferro, Oswaldo e Tarsila no Rio, Fernanda em Lisboa. Suas ideias sobre estética e política encantavam os modernistas. É preciso chamar Antônio Ferro de gênio, escreveu Oswaldo em 1922. Assim como Ferro convenceu o povo português de que Salazar tinha algo de divino, Lorival Fontes fez de Getúlio o pai dos brasileiros, severo, mas justo e benigno, numa campanha que não conhecia descanso. Só uma pessoa pode ser elogiada pelo DIP, diz ele. Primeiro ele, depois ele, por fim ele. Referindo-se, claro, ao Getúlio. A medida era seguida pela divisão de cinema, que filmava todas as participações de Getúlio em solenidades, visitas e inaugurações, para inserção compulsória nos cinejornais. O DIP produzia também curtas informais, dirigidos pelo fotógrafo e cinegrafista francês refugiado Jean Manzon, como os que mostravam Getúlio trabalhando em seu escritório, na Praça das Laranjeiras, ou relaxando, jogando golfe no Itanhangá. E suas tacadas, graças à mágica do corte e da montagem, sempre acertavam um buraco. Outra divisão decisiva do DIP era a dedicação à publicação de livros sobre Getúlio. De 1939 a 1942, foram lançados pelo menos 50, alguns assinados por gente conhecida, como Oswaldo Orico, João Neves da Fontoura e Carlos Maú, outros por autores hoje inexistentes, e vários sem autoria. Os títulos já diziam tudo. Getúlio Vargas, estadista, orador, homem de coração. Getúlio Vargas e o culto à nacionalidade. O presidente Getúlio Vargas, um estadista como ainda não surgira no Brasil. Getúlio Vargas, coerência nas atitudes. Getúlio Vargas, sua vida e seu mandato histórico. Alguns eram mais específicos. Ideário político de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, reformador social. O elogio proletário de Getúlio Vargas. Getúlio e o teatro. Vargas e a educação. Vargas e a nova legislação trabalhista. Tinham cerca de 80 páginas, pressupunham sérios e profundos. Outros, ricamente coloridos, eram voltados para os jovens. Getúlio Vargas para escolares, Getúlio Vargas para crianças, Getúlio Vargas para a criança brasileira. E o irresistível, quase disneyano, História de um Menino de São Borja, a vida do presidente Getúlio Vargas, contada por tia Olga, aos seus sobrinhos Rosa Maria e Chico Chicote. Para possível consumo internacional, Lorival cooptou escritores estrangeiros refugiados para escrever biografias de Getúlio. 2 deles foram o vienense Paul Frischauer, autor de Presidente Vargas, uma biografia com 393 páginas, quase todas imaginárias, e o alemão Hoffmann Harnisch, de Vida de Getúlio Vargas. Estudos, entre aspas, sobre o Estado Novo e o Brasil, indiretamente louvando Getúlio, não paravam de sair das rotativas do DIP. Nenhum desses livros se destinava ao comércio.
eram feitos para enriquecer graciosamente escolas, instituições e bibliotecas populares. Todos os livros impressos pelas gráficas oficiais, fossem compêndios estatísticos ou catálogos de botânica, eram obrigados a estampar a foto de Getúlio na contracapa. O aspecto de Lorival Fontes, louro para os amigos, não recomendava. Era baixo, estrábico, olho direito fora de órbita, despenteado, uma rebelde mecha grisalha caía-lhe sobre esse olho, dentes amarelados pelo fumo, terno branco, quase sempre quase amarrotado, como se tivesse dormido com ele, e, segundo os íntimos, não muito afeito à higiene. Não dava descarga no vaso, que acabara de usar, não se limpava direito e desprendia um cheiro característico. Mas era de inteligência incomum, reconhecida até pelos inimigos. Lia inglês, francês, alemão, espanhol e russo, principalmente filosofia, e gostava de ser chamado de o nosso Goebbels. Em criança, em Aracaju, passara fome, chegara a esmolar na rua e fora tuberculoso. Tudo que sabia aprendera sozinho. Disso resultara um magnetismo que parecia impressionar as mulheres, de que era prova seu casamento com uma das mais disputadas do país, a poeta Dalgisa Neri. Lorival e Adalgisa se conheceram em 1938, numa recepção no Itamaraty. O DIP ainda não existia, e Lorival era apenas um advogado do Serviço de Informações. Adalgisa, emergindo do casamento com o pintor, poeta e filósofo Ismael Neri, morto em 1934, acabara de publicar pela Zé Olímpio seu livro de estreia, Poemas, sob as bênçãos de Murilo Mendes e Jorge de Lima. Nascia uma poeta já madura, capaz de dizer coisas como: se te amo é porque me amo, se quando erras perdoo é porque me absolvo. E adepta de um penumbrismo corpóreo e sensual. Sinto que não moro, sou morada pelas coisas, como a terra das sepulturas é habitada pelos corpos. Bom, né? Os homens não viam nela apenas o talento. A Dalgisa era admirada pela beleza e desejada como mulher. Alta, magra, pescoço longo, os vestidos compridos que a tornavam ainda mais esguia, agressivas ombreiras, echarpes até o chão e chapéus criados por ela. Acreditava-se que se pegasse uma toalha de mesa e se enrolasse nela, pareceria a chegada de Paris. Carlos Drummond de Andrade é que definiu como uma obra de arte viva. O próprio Murilo Mendes, melhor amigo de Ismael Neri, candidatou-se a sucessor de Ismael na vida de Adalgisa no dia seguinte à morte dele, em vão. E dizia-se que Graciliano Ramos, também sabendo-se sem chances, arrastava uma amarga asa por ela. E todos morreram um pouco quando a viram de braço dado com Lorival Fontes. Ninguém mais antípoda de Adalgisa do que Lorival. Enquanto em jovem ele estudava sozinho à luz de velas em quarto de pensão em Aracaju, ela recebia em sua casa com Ismael, na rua São Clemente, em Botafogo, os amigos do marido. Intelectuais e poetas como Mário Pedrosa, Dante Milano, Pedro Nava, Aníbal Machado, Eugênio e Álvaro Moreira, matemáticos, arquitetos, filósofos, bispos católicos, homens brilhantes a quem ela se limitava a servir o café e observar silente, mas ninguém podia impedi-la de aprender. Eram talvez os saraus mais sofisticados do Rio, em que se discutiam surrealismo, teoremas e lógica, uma roda em que, com certeza, Lorival, àquela altura, não seria admitido. Desimpedida e independente, Adalgisa enxergou em Lorival um brilhante futuro político para ambos. Casaram-se em 1940, ela 35 anos, ele 41, em cerimônia na mansão do ministro Oswaldo Aranha, no Cosme Velho. Para o registro civil, Adalgisa tornou-se Adalgisa Lorival Fontes. Foram morar no Leme, Lorival comprou um Boston Terrier, cachorro raro no Brasil, a que deu o sugestivo nome de Blitz, em referência às Blitzkriegs de Hitler. Em pouco tempo, com Lorival já empalmando a imprensa e a propaganda no Brasil, Adalgisa tornou-se, na prática, a terceira dama do país, atrás apenas de Dona Darcy e de Alzira, mulher e filha do ditador. Lorival não precisava invejar nenhum escritor brasileiro. Era capaz de criar um personagem muito mais importante que os Zelinhos ou Graciliano, um personagem da vida real, Getúlio Vargas, cuja imagem tornou inescapável. A foto oficial do ditador, em tamanho grande, de faixa verde e amarela e pose presidencial, tornou-se obrigatória em repartições federais, estaduais e municipais. Quartéis, escolas, creches, hospitais e também bancos, cinemas, lojas, bares e botequins. O DIP já a fornecia emoldurada com vidro e cordão. Era só pendurar. Alguns comerciantes a aceitavam constrangidos. Outros, por sabugice ou fé política, recebiam-na alegremente e a expunham com destaque. Ninguém a recusava.
Sob Lourival, ruas, praças e avenidas de todo o país ganharam o nome de Getúlio. A maior de todas, a Avenida Presidente Vargas, no Rio, começou a ser aberta com 4 quilômetros de extensão, da Candelária à Praça da Bandeira, e 4 pistas, num total de 80 metros de largura. Para construí-la foram derrubados 525 imóveis, incluindo igrejas e sobrados do século XVII, e a Praça 11, reduto do samba nos anos 10 e da migração judaica. A nova avenida recebeu 2 construções ao estilo da arquitetura monumental, praticada nos estados totalitários, os prédios da Central do Brasil e do Ministério da Guerra. Separou o centro da cidade e o mar, isolou o porto e feriu de morte os bairros da Gamboa, da Saúde e do Santo Cristo, cenários do romance Memórias de Milícia e Manuel Antônio de Almeida. Muitas cidades mudaram de nome, passando a chamar-se Presidente Getúlio Vargas. Uma delas, Itabira, em Minas Gerais, quando Getúlio instalou lá a empresa estatal Vale do Rio Doce. E só em 1947 ela voltou a ser Itabira. Incontáveis ginásios, escolas e estádios também ganharam o seu nome. Seus bustos e estátuas pareciam onipresentes. No Rio criou-se a FGV, Fundação Getúlio Vargas. O Jockey Club batizou o último páreo do sweepstake como Grande Prêmio Getúlio Vargas. Getúlio deu nome até a uma pedra encontrada em Coromandel, em Minas Gerais, considerado o maior diamante bruto do mundo. Era o diamante Presidente Vargas, de 726 quilates, avaliado em $1 milhão pela joalheria Harry Winston de Nova York. E, naqueles anos, os cartórios acusaram uma notável incidência de meninos registrados com o nome de Getúlio. Em 1942, ao instituir como moeda o cruzeiro no lugar dos R$1.000, Getúlio reservou sua foto para a nota de 10 cruzeiros, de larga circulação entre as diversas classes, assim como sua efígie para as moedas de 10 centavos, que o DIP chamou de Getulinhos. A imagem de Getúlio estava também no selo de R$400, suficiente para se mandar uma carta, onde essa imagem circulava em milhões de envelopes pelo país. Beabás, cartilhas, gramáticas, cadernos escolares, todos traziam a foto de Getúlio em algum lugar. Getúlio estava também em chaveiros, broches e espelhinhos de bolso. A fábrica Plínio Linhares lançou o cigarro GG, com a foto do presidente Getúlio no maço. O rosto de Getúlio estava nos bilhetes de loteria das datas especiais, e essas agora eram muitas, né? Dia da Pátria, do Trabalho, da Abolição, da República, da Bandeira, e as mais recentes, o Dia da Raça e o da Juventude. Em várias delas, promoviam-se manifestações cívicas gigantes no estado de São Januário, do Vasco, em que sua presença no palanque era saudada por 20 mil meninos e meninas de uniforme, agitando bandeirinhas do Brasil, com Getúlio dentro do círculo, no lugar da divisa e das estrelas. Essas crianças, regidas por Villa-Lobos, formavam coros de milhares cantando o hino nacional. As partituras do hino também traziam Getúlio na capa. E Lourival fez do aniversário de Getúlio, 19 de abril, feriado nacional. O DIP ordenava que ele fosse festejado nas escolas e repartições com hino, bandeira e desfile. 2 livros, o 19 de abril e Uma Grande Data, celebraram a efeméride como se ela fosse a da chegada do Messias. E por aí foi, até o segundo semestre de 1942, quando a declaração de guerra do Brasil ao eixo obrigou Getúlio a demitir os germanófilos de seu governo, inclusive Lourival Fontes. Em 1945, quando o desfecho da guerra o depôs e acabou com a sua ditadura. Ali começavam outra literatura e outro Brasil. Mas essa também é outra história. Esse material foi adaptado de um capítulo do meu livro, Trincheira Tropical, A Venta nas Boas Casas do Ramo. Ele tirou o meu emprego agora. Que eu ia falar nisso, vou ser demitido por não ter falado. Rui Castro, que todos nós conhecemos, está aqui na mini biografia dele, escritor e jornalista. A partir de hoje, ele fica com o título de conferencista. Brilhante conferência, Rui. Obrigado. E todos esses personagens dele estão realmente, desculpe ser repetitivo, todos os personagens estão em Trincheira Tropical, que é onde o Rui, eu acho que ele chegou mais longe de todo o trabalho dele de pesquisa e de escritor, é nesse livro.
é um livro para ninguém botar defeito e que precisa ser muito lido hoje, porque nós vemos o Brasil de hoje nesse livro, né? Como vemos nessa conferência, porque, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, esses personagens estão por aí. Eu queria acrescentar que esses nomes todos citados, alguns em circunstâncias nada primorosas, né, como sendo pessoas intelectuais de extrema-direita, muitos deles mudaram de ideia, né, no futuro mudariam de ideia, né? Alguns até mudariam completamente para o outro lado, tudo mais, né? Agora, veja bem, não me compete salvar, livrar a cara de nenhum deles. O meu livro se passa de 35 a 45. Então, eu falo do que eles eram e faziam nesse período. Se depois, anos depois, mudaram de ideia, mudaram de posição e tudo mais, isso é problema deles. Mas eu, como autor, não tenho que cuidar, não tenho que livrar a cara de ninguém. Eu estou contando uma história que se passou de 35 a 45, quando eles fizeram coisas que talvez depois até tivessem se arrependido. Mas como você começou com o José Américo de Almeida, porque é o fundador desse movimento de 30 na literatura, que é o nosso tema aqui, eu queria... me lembrei que um dia eu recebi um bilhete dele, um papel timbrado da Academia Brasileira de Letras, né? E eu andava com aquele bilhete no bolso, porque o filho dele era o comandante do primeiro exército. Eu digo, se houver problema, eu tiro e mostro esse bilhete, né? Aí, um dia, na casa de Jorge Amado, em Salvador, eu falei para o Jorge, eu recebi um bilhete do José Américo de Almeida. E o Jorge disse, esse é o pai de todos nós. O pai de todos nós. Dessa geração, eu conheci 3. Né? O Jorge... Sabe uma coisa? O nosso querido autor, o José Américo de Almeida, foi também ministro do Getúlio, né, certa época, né? E o Agripino Greco definia assim, como escritor, dá sono. Como ministro, tira o sono. Você falou em Agripino, que era o rei dessas butades. Falei bonito? Butades. Né? Ele falava assim, Homero homem, o que não é uma coisa nem outra. É desse estilo da época, né? É o estilo da época. Terrível. Mas Outro citado aqui, o João Neves da Fontoura, que, por sinal, foi acadêmico, né, e foi quem o Guimarães Rosa se elegeu na vaga dele, né, e dedicou todo o discurso a ele. Ele foi o cara que, quando, no dia 24 de outubro de 1930, o João Neves da Fontoura fazia parte do exército do Getúlio, que ia tomar o Rio, e ele próprio teve a ideia lá ainda. Ele veio aqui e cumpriu a promessa de amarrar os cavalos no obelisco, né? O que é contado, né, com uma certa graça, né, no livro de história, mas não contam que os cavalos fizeram a maior porcariada em volta do obelisco, evidentemente passaram um dia lá fazendo cocô em volta do obelisco, né, e era uma coisa horrorosa, atraindo, sabe, gente, enfim, foi uma coisa inteiramente desmoralizante, que só foi sanada alguns dias depois, quando os remadores do Flamengo pegaram alguns gaúchos desprevenidos e amarraram eles no obelisco. Não por coincidência, na pracinha aqui ao lado da academia, é a Praça João Neves da Fontoura. Bom, Rui, obrigado pela aula e anuncio as próximas atrações. Né? Na próxima quinta-feira, teremos aqui TV Globo, 60 anos, hegemonia, concorrência e metamorfose. O conferencista é Ernesto Rodrigues e a coordenação será do acadêmico Merval Pereira, aqui presente. Agradecendo aqui a todos os confrades e a confreira Rosisca, aqui presente. Anuncio também que, na próxima terça, no mesmo horário, quinta-feira, será às 17h30,
na Sala José de Alencar. E na próxima terça-feira será nesse mesmo lugar, nesse mesmo teatro, às 16 horas, e o tema é literatura engajada, ontem e hoje, com a coordenação desse que vos fala, e o conferencista é o crítico literário gaúcho Luiz Augusto Fischer. Obrigadíssimo a todos, ao Rui e aos ouvintes de casa. Rui, faltou isso aqui. Dever de casa. Certificamos que Rui Castro participou, parará, parará,